Fala, Tangará da Serra, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um podcast, a Tangará que eu quero. Toda segunda-feira nós estamos aqui trazendo diversas informações para vocês e conversando também com diversas personalidades da cidade. É toda segunda-feira. Você que está chegando agora, já quero convidar você para deixar o seu like, para você deixar também o seu comentário importante para nós e para você também inscrever no nosso canal. Compartilhe para chegar em mais pessoas, né? Sempre trazendo aqui diversas pessoas, personalidades importantes, diversos temas político, religioso, comunitário. E hoje recebendo nos estúdios 1033 ele, vice-prefeito de Tangará da Serra, Eduardo Sanches. Eu já quero dar as boas-vindas aqui no nosso podcast Tangará que eu quero, Eduardo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, nos ouvindo aí. A esse podcast Tangará que eu quero, né? A gente fica feliz de receber esse convite aí. Tenho certeza que vou fazer uma conversa proveitosa aí sobre nosso município e região. Maravilha, maravilha. Eduardo, você é um jovem promissor na política tangaraense, né? Na sua primeira eleição, você já foi eleito vereador de Tangará da Serra do ano de 2022. E em 2024 você já teve esta oportunidade de ser candidato a vice-prefeito na chapa do Masson, segundo mandato, e vocês lograram êxito, foram muito bem votados, né, com mais de 75%, o Wander Masson eleito, com Eduardo de vice. Para nós entendermos a sistemática, qual está sendo o papel fundamental de Eduardo Sanches como vice-prefeito da quinta maior cidade do estado de Mato Grosso? Com certeza, né? Então, a todos que me conhecem, né? Meu nome é Eduardo Sanches, sou engenheiro civil, né, de formação. Fiz um mandato enquanto vereador de 2020 a 2024, qual foi o segundo mais votado naquele momento, numa primeira eleição, né? Então foi uma surpresa positiva, acho que para toda a cidade, essa eleição. E aí a gente consolidou nesses 4 anos um trabalho que deu a condição, né, de a gente estar ocupando, então, na reeleição do prefeito Wander, esse cargo de vice-prefeito, a qual nós estamos hoje, né? Certo. A função do vice, delimitada pela nossa lei orgânica, seria somente ocupar a vacância do prefeito, né? Certo, mas a gente está tendo a oportunidade, junto com o prefeito Wander, de estar próximo de todas as pautas, né? De fazer a construção, trazer o nosso olhar enquanto engenheiro civil também, nessa participação do mandato, né? Então, coletando essas informações da cidade, dando este apoio na tomada de decisão, né? Certo, e a gente acaba atuando muito e mais em algumas secretarias, né? Porque a gente, esse elo hoje, né? Muitas vezes o prefeito, devido à sua agenda extensa, né? Não consegue fazer essa comunicação tão próxima com a sociedade, clubes, serviços, organizações sociais. A gente acaba tendo sido esse elo de comunicação hoje entre os clubes de serviço, a sociedade e também com a Câmara, né? De vereadores, a qual eu vim de lá, né? Então, eu tenho buscado ser esse elo hoje de ligação, de conversa, de resultado, junto do prefeito, do gabinete nosso, com a sociedade. Eduardo, cogitou ou não passou pela tua memória de assumir um cargo do primeiro escalão do governo? Preferiu ficar na vice fazendo essas articulações? Eu fiz um estudo, conversei com muitas pessoas, né, que têm nos orientado, Luiz, e de fato não passou nessa situação, né? Eu acredito que eu estando numa secretaria, eu fico muito preso, de certo modo, também de tomar de decisão daquela questão. E eu acho que a gente tem condições hoje de dar mais suporte, de ajudar mais a administração, né? Estando mais próximo desse elo de comunicação, até pela experiência que a gente conseguiu acumular, né? Enquanto engenheiro civil, enquanto vereador e quanto membro da sociedade tangaraense. Você tem mais uma abrangência para... Perfeito, a gente consegue ajudar, né, com maior clareza e tranquilidade em diversas pastas, sendo vice somente, né, não assumindo essa função de secretário, né, a qual a gente entraria numa rotina de um dia a dia, né, que muitas vezes a gente não ia conseguir se fazer presente em todo o contexto da sociedade que a gente vive nessa tomada de decisão, né. Então, foi uma decisão pessoal minha, que eu julgo ter mais facilidade, gerar mais resultado até para o nosso município, né? Estando nesse elo de comunicação hoje, buscando então esses resultados, buscando avançar em diversas pautas nesse sentido ao longo do nosso gabinete. Nesses 1 ano e 6 meses, praticamente fechou o mês de junho agora, a sua avaliação como atuação na sua função de vice-prefeito é satisfatória, Eduardo? Luiz, a gente nesse 1 ano e meio, né, a gente já teve como prefeito em exercício durante 2 oportunidades, né, qual eu fico extremamente grato ao prefeito Wander Masson, né, que a gente pôde estar como prefeito, que é uma grande responsabilidade, ainda mais com essa juventude que eu tenho, essa jovialidade, então foi de fato uma surpresa muito positiva poder assumir esses dias, né, gerar esse resultado. E eu acredito sim que a gente tem gerado resultado na nossa sociedade estando como vice-prefeito, né. Eu acho que a sociedade conseguiu enxergar novamente, Luiz, esse elo
de ativez, esse elo de comunicação com todo mundo, porque respeito a todos os demais, né? Mas acho que talvez numa participação mais ativa, né, talvez eu não me recorde de alguém que estivesse tão próximo fazendo essa atuação de fato como vice-prefeito, né? Então, diante disso, a gente consegue gerar muito resultado, né, Luiz? Porque, igual eu falei, a rotina do dia a dia ela nos consome, né? Então, a rotina de estar prefeito, né, ela gera uma série de agendas institucionais que muitas vezes acaba que a gente não consegue se dedicar um esforço em tal situação. E eu acho que é aí onde que a gente está vindo e está conseguindo ajudar muito a administração do prefeito Wander, porque a gente consegue se fazer presente muitas vezes onde ele não pode estar, ou numa tomada de decisão, né? Até para dar essa clareza, né, de uma ação. Então, acho que tem sido muito positivo. Maravilha, maravilha. Você sabe que Tangará da Serra, historicamente, a união entre o prefeito e o vice nunca foi amistosa, né? E nessa gestão, na segunda gestão agora, nós estamos vendo que realmente a aproximação, o teu elo de ligação com o prefeito Wander está bem próxima, né? Os dois mandatos passados, os vices estavam bem distantes, por mais que ainda o ex-vice Marcos Colar ainda faz parte do staff, mas ficou bem distante. Já a sua pessoa já conseguiu ingressar mais, conseguiu estar mais interagindo e participando das decisões. Então isso é de extrema importância para também uma carreira política, né, Eduardo? Eu acho que assim, é um sinal de maturidade política da nossa cidade. Eu tenho dito que une nós, né, enquanto prefeito, vice-prefeito, administração geral, que são todos secretários, vereadores. Eu acho que é um propósito único de a gente somar esforços para o melhor e para Tangará da Serra. Eu acho que esse amor por Tangará é o que une todos que estão no serviço público, né? Ou deveriam unir, né, Luiz? E aí, nisso, a gente tem muita clareza entre eu e o prefeito Wander nesse sentido. E eu acho que essa maturidade, sabedoria, né, de saber se colocar, saber entender o momento, saber entender o tempo também, né, Luiz? Eu acho que é um aprendizado contínuo que a gente tem tido ao longo desse período de 1 ano e meio, né? Eu acho que tem gerado esse resultado positivo, sabe, Luiz? Maravilha. Nada no sentido de você forçar situações, mas assim, de estar vivenciando, estar vendo, colocar a sua posição, mas também saber respeitar a questão da hierarquia. Sem dúvida. Que eu acho que é o que gera esse resultado importante para a nossa sociedade. Eu acho que isso vai continuar ao longo de todo momento, né? Que é o que tem sido de fato uma realização, né? Quebrando até essa barreira cultural de Tangará da Serra, né? Por isso que infelizmente teve muito, não só aqui, né? A gente já vê lugares, em Cuiabá, né? O próprio prefeito Abílio, junto com a sua vice Vânia, já essa questão. A gente vê Várzea Grande, né? Também, inclusive que o Tião da Zael já até renunciou o mandato. Então não a gente, só Tangará, a gente vê diversas situações que ocorreram isso, né? É um desafio. E aqui a gente tem suportado essa questão com muita maturidade e sabedoria, dando a entender cada espaço de cada qual, né? Respeitando e avançando nesse bem comum que é a nossa paixão, amor por Tangará da Serra. Tá certo, tá certo. Eduardo, nós estamos conversando com diversas personalidades políticas de Tangará da Serra nesse período agora e nós tivemos recentemente um pré-candidato a deputado federal por Tangará da Serra, Wagner Ramos. Pretendemos trazer todos aqui na Tangará que eu quero e hoje nós estamos aqui falando também da sua participação enquanto vice-prefeito, mas agora nós queremos explorar um pouquinho essa questão da pré-candidatura para deputado federal. Tangará da Serra é a 5ª maior cidade do estado de Mato Grosso. Até hoje nós não conseguimos eleger deputado federal, tem por vários motivos, nós podemos explorar alguns motivos desse aqui, mas hoje você coloca o teu nome como pré-candidato a deputado federal por Tangará da Serra. Esta construção dessa candidatura, Eduardo, você trabalhou esta pré-candidatura? Quais foram os motivos que levaram Eduardo Sanches a colocar o seu nome como pré-candidato a federal? Luiz, esse é um ponto interessante, né? Em 2022, enquanto eu estava como vereador ainda, né? Lá a gente iniciou um movimento de fato também, naquele momento, de uma pré-candidatura a deputado federal, né? Que estava eu, próprio Wagner Ramos, o Marcos Scolari, vice-prefeito naquele momento. A Karen Rocha estava colocada e a gente fez diversas reuniões, diversas conversas, né? Para que de fato a gente pudesse ter maturidade de fato de ter um único representante para que pudesse ter condições de chegar lá. Lá em 2022, naquele momento, eu achei que de fato não era ainda um contexto, né? Estava no parlamento, estava iniciando de fato uma vida política, né? De aprendizado. Então, naquele momento, eu recuei, por mais que indicasse já um sinal de uma votação boa, expressiva, mas eu entendo nessa questão. Correto. E agora a gente está num momento diferente, né, Luiz? A gente tem avançado enquanto cidade, o município está preparado, o município tem avançado, a gente tem essa necessidade hoje de fazer essa representação federal. Nós não somos mais do 5º, e só por isso já se fala a necessidade de termos um federal, né? Já somos o 6º município hoje. Sorriso, por mais que perdeu para Boa Esperança do Norte
naquele desmembramento, mas Voltou a taxa de crescimento de Sorriso já superou Tangará, então já é o quinto município. Mas ainda assim a gente tem um eleitorado de votos ativos hoje em Tangará, da última eleição, em torno de 50 mil votos. E de fato essa representação regional, Luiz, nós não temos, né, nesse sentido. Então eu tenho acompanhado o discurso dos outros pré-candidatos e eu acho que todo mundo está no mesmo sentimento de poder representar esse vácuo que existe regional nosso, né, de Tangará da Serra até Counis, assim como foi falado por outros candidatos, é uma região inteira que não tem... Passa de 300 mil votos, né? Com certeza. Se eu fiz esse levantamento, né, dessa micro-região que nem vai estar tão distante nossa, e a gente já tem uma quantidade superior a essa questão, né? O que de fato aconteceu na última eleição em 2022, a gente teve a eleição da deputada federal Amália Barros, né, aqui por Campo Novo, que teve um mandato muito rápido, né? Infelizmente, de um ano. Mas a gente, naquele mandato de um ano, Luiz, a gente já pôde ver, e inclusive ver com números, né, de emenda, o quanto a gente já tinha conseguido avançar em Tangará da Serra. Então acho que hoje essa dor da representatividade, ela não é só de Tangará, mas ela é de região, e isso faz com que a gente tenha muita responsabilidade, Luiz, nessa formatação dessa eleição. Infelizmente agora, essas questões de partidárias, né, Luiz, isso todos estão tendo que se colocar candidatos, né? Então para a formatação de chapa, hoje praticamente os partidos vêm nas cidades e buscam quem deseja ser candidato, não é nem quem eles enxergam potencial, mas quem deseja ser. Isso tem feito isso em diversas cidades e faz com que a gente faça esse rateio de votos e acaba que a gente não consiga eleger, né? Mas eu recebi esse convite pelo governador Mauro Mendes, junto com o Cidinho, aqui na entrega da MT-358, lá na fazenda do seu Wildo Crestani, né? Buscando essa representatividade regional, né? A qual o Cidinho é o nosso grande líder aqui nessa região de desenvolvimento, né? Onde ele está em Nova Amarelândia, mas ele lidera todo esse contexto nosso regional de avanço, de industrialização, de verticalização das propriedades. E eu recebi esse convite naquele momento. A gente estudou, fez uma leitura muito importante, né? Vimos também essa condição do município estar melhor neste momento para que a gente possa projetar um nome nessa questão e aceitei esse desafio para que a gente possa representar a nossa região e, é claro, Tangará da Serra, né? A gente tem dito, né, o quanto um deputado federal faz, né, se ele tiver constância no nosso município. Hoje, somente de emenda aí, fora as emendas de bancada e todo um contexto, né? São mais de 70 milhões inicialmente. Quando você entra com emenda de bancada e demais outras emendas, a gente vê que esse valor passa, sem sombra de dúvida, 120, 150 milhões. Isso quando não tem o apoio do governo ainda, né? Onde muitas vezes faz a parceria entre a emenda parlamentar e o governo estadual. Aí, né? Que aumenta mais e ainda. Aí sim a gente vê essa questão. Mas só dos investimentos que ele tem propriamente dito de alocação de emenda, Luiz, equivale praticamente um ano de investimento. Investimento, né? Não folha, toda a questão de um município, né? Do seu recurso próprio, né? Então a gente vê que a gente conseguiria ter um deputado federal que colocasse seus recursos aqui em Tangará, praticamente a cada ano avançar 2, né? Em termos de desenvolvimento nesse sentido, né? E isso de maneira regional, porque é importante a gente entender, Luiz, que não é só Tangará que tem que ir bem. Denise, Arenápolis, Nortelândia, Nova Amarelândia, Campo Novo, Sapezal, Brás Norte, Diamantino, toda a nossa região, agora inclusive Porto Estrela, Barra, toda aquela região de Curvelândia, tem que ir bem para que de fato a gente possa fortalecer, porque a gente é o polo dessa região. Então se essas cidades vão bem, Tangará vai bem. Se nós esquecemos, se o político não lembra dessas cidades vizinhas, aí não, com certeza. A gente tem que pensar nesse bem comum regional, de ajudar a fortalecer essa questão para que de fato a gente tenha essa representação. E eu acho que muito nossa região ficou esquecida, né? Porque nunca tivemos essa questão. E aí a gente sempre se compara a região nortão, né? A BR-163 que a gente chama, né? Região, né? Aí lá você vê que eles têm um senador, tem um governador em exercício, 1 ou 2 deputados federais muitas vezes, né? E uma gana de deputados estaduais, né? Então isso de fato gera investimento, né? Propriamente dito na cidade, né? Então acho que isso é importante, a gente fortalecer essa ideia de construção de uma união, né? Da nossa representatividade federal, da mesma forma que a regional, né? Seria importante se Barra tivesse um deputado, Tangará tivesse outro, Campo Novo tivesse outro, para que a gente pudesse fortalecer nossa região e ser vista, né? O nosso governador Mauro Mendes, junto com o Taviano Pivetto enquanto vice, ele viu nossa região de fato e colocou no mapa, como a gente brinca, né? Então veio todas essas rodovias estaduais que trouxe a interligação praticamente geral de Tangará da Serra, né? Radialmente, assim, todas as rodovias estaduais praticamente são asfaltadas, a não ser a 339, no sentido agora ali da Pecuama, que vai cair lá na 364, que é um traçado que precisa ser feito ainda. Praticamente, radialmente, todas as nossas rodovias estaduais foram asfaltadas, né? Saindo de Tangará, né? E também o Hospital Regional, tantas obras e parcerias de convênio, né? É verdade. Eduardo, e este eixo que você falou, essa micro-região de todos esses municípios aí,
já se iniciou-se uma conversa com esses prefeitos, vereadores, lideranças, ou isso vai ser um pouco mais para frente, depois das convenções partidárias? Como está essa tratativa de toda essa região aí, com esse número grande de candidato a deputado? Não é tarefa fácil. Qual está sendo as estratégias para isso? É uma situação bem complexa, né, e delicada, né, Luiz? Primeiramente, então, tem os deputados mandatários, né? Pois é. Então, que grande parte dos prefeitos dessas cidades que talvez não tenham uma capacidade financeira tão grande, né, justamente já necessitam da ajuda de um deputado federal. Então já existem deputados federais parceiros com esses vínculos, né, em todas essas cidades nesse sentido, e a gente respeita e a gente entende por parte do prefeito, né? Mas a gente tem buscado de conversar justamente junto com a parcela da sociedade civil organizada desses municípios, né? Que essa que não teria esse compromisso já assumido muitas vezes com algum deputado, e demonstrar essa importância da regional, né? Então, eu tenho feito isso já, tenho visitado alguns desses municípios, né? Conversado com a sociedade civil organizada, com clubes de serviço, amigos, empresários que têm grande parte dos nossos lojistas aqui em Tangará, eles têm suas filiais, têm suas... nesse contexto dessas cidades, a gente tem feito essa conversa para demonstrar de fato isso. Então, esse é o formato que eu resolvi fazer essa abrangência, levar um material também digital, Luiz, porque muitas vezes a gente não vai conseguir se fazer presente a todo momento. E eu acho que hoje, né, graças a Deus, essa ferramenta celular trouxe essa capacidade de a gente poder se comunicar muito facilmente com quem está lá longe. Então, isso através da transformação digital, a gente tem usado muito bem isso para mostrar as ações do nosso mandato agora enquanto vice-prefeito, e a gente vai usar ainda mais para que a gente possa mostrar aí todo o nosso contexto, do nosso projeto regional, das nossas ideias, do que eu defendo, né, enquanto Estado, para que de fato a gente possa conseguir angariar esses votos nesses municípios vizinhos, né? E aí, claro, aqui em Tangará a gente vai ter uma base muito forte, né, de apoio junto com o nosso prefeito Wander, deputado Dr. João. Temos na Barra também uma possível parceria junto com o Chico, no sentido de também buscar hoje tem que ser uma união, não adianta o individualismo. Então, a gente tem buscado esses espaços em cada cidade para que, de fato, a gente possa ter o melhor de cada cidade e fazer uma votação expressiva que simbolize, de fato, esse desenvolvimento regional que a gente tem. Aí você tem hoje Otaviano Pivetta, candidato a governador, que é um homem forte do republicano, e você tem o governador Mauro Mendes, do União Brasil, que é do teu partido. E aí em Tangará da Serra você tem Wander Masson, que é o prefeito, e você tem o deputado estadual, Dr. João. São as lideranças que você vai estar levando a pujança para o povo. Com certeza, né? Eu acho que no desenvolvimento de mostrar a importância de federal, você falou bons nomes, Mauro Mendes, principalmente, a gente sendo deputado federal, né, do senador Mauro Mendes, que vem agora nesse contexto. Então, nessa região, acho que é importante esse sentido aí. Temos o governador Otaviano Pivetta, que está em exercício, é um amigo particular, com a qual a gente já tem desenvolvido algumas ações junto ao longo, até inclusive do mandato de vereador, né? Então a gente sabe da importância que ele tem tido para o nosso município, né? E aí localmente a gente tem tanto o prefeito Wander quanto o Dr. João, duas peças fundamentais que têm desenvolvido um grande trabalho, né? E a gente tem que aproveitar esse bom momento político de Tangará, né? A gente fica feliz, o Dr. João hoje é o primeiro secretário da Assembleia, a gente vê a estrutura, né, que ele conseguiu nos ajudar e nos avança enquanto município. Então, a gente tem que aproveitar esse bom momento da cidade enquanto prefeitura, enquanto assembleia, enquanto governo, né? E tentar fazer essa conciliação para que a gente possa ter uma eleição vantajosa, uma eleição que de fato nos consolide, né, nessa busca dessa vaga de deputado federal. Eduardo, em Tangará da Serra nós tivemos aí algum tempo atrás vários grupos políticos que disputavam espaço político em Tangará da Serra. Mas ao longo do tempo esses grupos foram diminuindo, os grupos políticos de Tangará da Serra. Hoje dá para considerar que Tangará da Serra tem no máximo aí 3 grupos políticos, aí o grupo do Wander Masson, que você está junto incluído, o Dr. João, que também é aliado, não deixa de ter um grande grupo político, e aí a oposição está um pouco mais enfraquecida em Tangará da Serra. Esta é uma oportunidade boa, de repente, alavancar o nome para federal, que seria o nome de Eduardo Sanches? Eu acho que é uma construção, igual você falou, né? Nesses grupos políticos que têm se formado na cidade, a gente transita, tem uma relação muito próxima com 2, a qual a gente faz parte, né? Então, desses 3 grandes nichos que você diz, a gente tem essa relação com 2, que é o nosso time da prefeitura, liderado pelo prefeito Wander Masson, da mesma forma que o deputado estadual, o Dr. João, né? A qual a gente tem uma relação muito próxima. Então, diante desse contexto, né, fazendo conversão a isso, convergindo, eu acho que de fato esse é o momento a gente buscar ter essa candidatura de deputado federal com esses 2 grandes apoios, mais um terceiro apoio que seria parte do governo do estado, né? Em termos regional. Então acho que isso de fato consolida, Luiz, e faz com que a gente tenha muita tranquilidade colocando o nosso nome, né,
nessa pré-candidatura a deputado federal, para que a gente possa fazer essa discussão, né? Um outro ponto importante, Luiz, é até importante citar, eu tenho atuado muito enquanto vice-prefeito, né? Certo. Em termos da pré-candidatura a deputado federal, eu tenho falado pouco ainda diante do contexto da movimentação, porque eu entendo que neste momento eu estou nesse mandato eletivo, estou tendo a oportunidade de estar como vice-prefeito, e no momento após a convenção, aí sim a gente vai conversar mais diretamente com a população, explicando, né, os nossos motivos, explicando as nossas capacidades que a gente tem de avançar enquanto região, explicando o que a gente entende de política federal, né, nosso posicionamento, para que de fato a gente possa conversar mais diretamente, né? Mas até a convenção, que a princípio é dia 30 de julho, a gente continua focado estritamente nesse mandato enquanto vice-prefeito. É um ponto importante que você citou, mas eu vejo num ponto de vista, Tangará da Serra vai ter aí outros pré-candidatos, como você mesmo citou, da questão partidária, o partido vem, convida e tal. A pré-candidatura, ela não, a legislação não libera a pré-candidatura já lá no mês de janeiro, a pessoa não conseguiu, o Eduardo não conseguiu fazer esta leitura já para começar a divulgar o nome já lá atrás em janeiro, ou foi uma estratégia? Luiz, é um pensamento que eu tenho, propriamente dito mais uma vez, que eu acho que neste momento a gente vai discutir política ainda, certo? Por mais que exista o período da pré-candidatura e da candidatura. Eu entendo que nesse momento ainda é prematuro eu focar numa pré-candidatura, sendo que a gente tem situações que a gente precisa de avançar ainda em Tangará da Serra. Então eu preferi estar mais próximo do Executivo Municipal, avançando nas pautas nesses primeiros 6 meses, para que no momento sim de campanha, agora a gente consiga avançar. Por quê? De fato, a nossa maior representação vai vir da cidade que nós temos. Então, se a gente conseguiu avançar mais, estando mais presente nessa cidade nesses últimos 6 meses, isso vai dar a capacidade de a gente vir e se projetar melhor nesse sentido. Porque se a gente tem uma cidade que não está indo bem, Luiz, naquele momento, talvez a gente não tivesse sentido a gente buscar essa representação geral. Mas onde a gente vê que tem caminhado em algumas situações, tem avançado, a gente consolida esse trabalho para fazer que a gente projete para os outros municípios. Porque o espelho dos outros municípios vai ser Tangará. Então o pessoal sabe, Tangará está bem, Tangará precisa dessa projeção, a nossa região precisa fortalecer, Tangará é o município sede dessa transformação, então vamos apoiar candidatos de Tangará. Senão a gente não consegue gerar essa transformação. Então é algo pessoal meu, que eu decidi fazer parte nesse sentido. Mais uma vez, eu acho que isso não atrapalha em nada, porque o compromisso político de políticos já eleitos, eles já existiam, Luiz. A gente não vai conseguir transformar uma questão dessa nesse sentido. Então, assim, o que a gente tem que mostrar para a sociedade é, nós conseguimos estar avançando em Tangará da Serra, nós estamos preparados enquanto região. Tangará é a cidade polo e agora a gente precisa, de fato, esse apoio regional para que a gente consolide isso através de um deputado federal. Porque até a verdade também, pegando nesse ponto de partida, uma pré-candidatura é uma pré-candidatura, né? Ela pode não ser efetivada, né? Então, o que vai efetivar de fato, até brinco assim, eu estou no União Brasil, né? Quem vai ser o governador? Pois é. Entende? Então a gente está indo para uma convenção dia 30, eu não tenho direito a voto, né? Mas é que quem são os candidatos a governo este ano? Então a gente vê matérias a todo momento, né? Nesse sentido, e a gente não sabe, ainda é um ponto de interrogação que vai ser tomada essa decisão. Até dia 5 de agosto, à meia-noite, Luiz, essa decisão vai ser formatada, né? Teremos quantos candidatos, quem serão eles, quem serão vice de quem? A gente não vê falar hoje no contexto de chapa ainda quem vai ocupar o lugar da vice nesse sentido. Então, eu acho que seria prematuro a gente ter feito esse movimento. Uma pré-candidatura pesada nesse sentido, seria prematura nesse sentido. E a gente consolida esse trabalho no Executivo Municipal que vai nos dar condições de avançar. E eu acho que, de maneira geral, esses municípios que eu tenho andado, Luiz, e tenho conversado, a gente vê que está bastante no mesmo contexto, no mesmo ritmo, sabe? A gente vê que até a questão de Copa do Mundo, né, tá aí. E a gente vê ainda que o pessoal tá nesse sentimento ainda que não vocacionou, não virou ainda para a questão de 2026 do ponto de vista político. Após o período mesmo, né? Após a efetivação das convenções partidárias, aí que o povo vai começar daí conhecer quem é quem, e aí a partir do dia... E efetivamente, de fato, a campanha, Luiz, tu já esteve como vereador, você sabe que de fato ela vai começar ainda a partir de setembro. Exatamente. Então, vai ser 30 dias de eleição. Então são 30 dias, né, nesse sentido, porque existe então o período da convenção, existe o período da registro da candidatura, formatação de toda a documentação, né, contratação, coisa, né? E aí sim, depois você vai para a rua, né? Poder falar, poder mostrar e tudo mais. Então, por isso, até mais uma vez, Luiz, que eu fico muito tranquilo nesse sentido, porque a questão digital hoje, das redes sociais, ela vai ser rápida. E a gente consegue levar isso de forma muito rápida, né? E a legislação eleitoral, ela te permite até fazer o patrocinado, né? Que você pode levar informação
paga, né, no patrocinado, nos vídeos para outros municípios, né? Então isso te dá uma abertura muito grande. Então se a pessoa já souber, esse é o vice-prefeito de Tangará da Serra, a cidade macro da nossa região, a cidade que puxa o nosso desenvolvimento, legal, vamos conseguir ajudar o Eduardo que tem uma condição, né? Então eu vejo que vai ser essa visão que a gente tem que passar para a sociedade. Eu espero comunicar isso de forma muito bem, para que a gente possa trazer clareza dessa importância, né? Conseguir soltar uma eleição aí no dia 25 de agosto até dia 30 de setembro, tem muitos dias para fazer um trabalho, mostrar as propostas, falar o que pretende, levar a mensagem para o povo tangaraense, para o povo da região, tudo. Então eu acho que a pré-campanha é importante, mas nesse ponto, pensando nesse foco aí da vice-prefeitura, deixar para o momento ideal para que as pessoas possam... Porque também não seria... Então eu pensei muito nesse sentido, Luiz. A gente foi eleito para estar como vice-prefeito, certo? Diante de uma condição da cidade estar pronta para a gente buscar ter essa candidatura, aí que eu me coloco. Então por isso que eu preferi, e da foco a gente tem grandes obras acontecendo simultaneamente agora, né? Que a gente tem dado suporte, então... A gente conseguiu conciliar, né? Conseguiu até firmar convênios ainda nos últimos dias aqui, nos dias 3, né? Certo. Ainda convênios importantes que a gente tinha atuado, inclusive, como prefeito na época ainda, principalmente a regularização fundiária, Luiz. Vai pegar 100% da cidade agora. Foi um convênio firmado através de uma emenda do senador Wellington Fagundes. Olha aí. Antes, no período ainda permitido ali, né? No dia 3, que vai dar essa condição. Então, assim... A gente tinha uma série de ações, Luiz, que foram sacramentadas. Certo. Então, daquele checklist de ações do município, eu risquei praticamente todas. Faltam 2 ainda, que eu não vou expressar aqui, mas que a gente está buscando avançar aí para daí, de fato, concretizar 100% e a gente poder... Apenas convenções vai concretizar. Para a gente poder ir para uma campanha de forma muito tranquila, de cabeça erguida, sereno, com muita sabedoria e poder pedir esse apoio para o nosso cidadão de Tangaraense da nossa região. A dobrada, os candidatos a federal, geralmente, eles dobram em algumas cidades com vários candidatos, né? Já tem um mapeamento mais ou menos na direção de quem o pré-candidato Eduardo Santos vai fazer a dobradinha nas cidades vizinhas? Igual eu te falei, a gente já fez essa construção, né, junto com o Dr. João aqui local, ele também trouxe essa abrangência regional para nós, né, de se fazer presente com ele nessa caminhada. Esses outros municípios da mesma também. Forma que tem o Chico Guarnieri na Barra, né? Que tem aberto um espaço para nós na Barra, para que de fato a gente possa também falar. Lá sua dobradinha na Barra vai ser com o Chico Guarnieri. Com o Chico, para que a gente possa falar das nossas oportunidades nesse sentido, certo. Né? Temos buscado também em Campo Novo um apoio ainda, que não está certo, mas que a gente possa vincular e fazer esse contexto, né? E da mesma forma nas redes sociais, né? A gente tem buscado olhar e orientar, ver quem, qual cidade, né? Pode estar nos ajudando nesse sentido. Então essas dobradas existem, né? Claro, fortalecendo a nossa questão regional, né? Eu acho que a gente tem que apoiar nossos candidatos regionais para que, de fato, a gente consolide esse apoio regional, né? Em termos de candidatura, seja estadual, seja federal, né? Então, a gente tem esse olhar mais próximo aqui, mas essa construção tem acontecido aí de forma muito tranquila, né, Luiz? Para que a gente possa avançar e eu acho que vão ter boas novas aí nesse caminho aí, nesse sentido. Eduardo, nós entendemos que hoje, com o fim das coligações nas proporcionais, ela fica um pouco mais difícil para determinados candidatos, né? Porque já tem aquelas pessoas que já é o deputado federal, já vem com uma certa vantagem. Hoje, dentro dos 9 nomes, dos 6 homens que vai se efetivar nas convenções, mais 3 mulheres, o Eduardo se coloca ali entre os 5 ali. Como que está a sua leitura dentro desse grupo de você do União Brasil? Com certeza, né? Todo mundo entra numa campanha com sentimento de vitória, né, Luiz? A gente tem que entrar com esse sentimento de vitória, de consolidar de fato essa mensagem que a gente tem que levar para a população e que a gente acredita que vai consolidar o voto final no dia lá em outubro, né? Então, eu tenho colocado dentro desses nomes um cenário oportunista, né, de buscar de fato essa vaga, essa construção partidária, né? Então a gente é um dos nomes fortes da chapa, né? Até pelo esse vácuo regional que a gente falou já aqui atrás, que não existe. Cidades, né? Então, de muitas cidades, né? Então a gente tem um ponto estratégico do partido hoje do União Brasil, né? Na Federação com Progressistas, né? União Progressistas, nessa nossa região, né? Então acho que a gente vai fazer um trabalho muito importante, muito bom, né? Principalmente aí com o apoio do nosso governador Mauro Mendes, governador Pivetta, junto com o Cidinho, né, nessa região, para que a gente possa consolidar e trazer essa questão aí. Mas a gente está se consolidado no topo de cima hoje do nosso partido, né,
nessa busca desse espaço e na busca dessa vitória aí enquanto deputado federal. Tem-se uma conversa com os pré-candidatos a deputado federal desta federação de tirar um pouco o pé do acelerador em Tangará da Serra, ou isso é nesse formato é impossível? Você fala, não tem como, ou tem-se uma tratativa nesse hoje sentido? O nosso deputado federal que atua mais próximo aqui, mandatário, é o Fábio Garcia, que está no nosso partido, né? O Fábio Garcia tem dado suporte para diversos prefeitos aqui. Então já tem essa construção com diversas prefeituras, né? Mas existe sim essa questão onde na nossa região a prioridade desse apoio Mauro, Cidinho, nessa formatação de grupo é para o candidato local, que sou eu nesse contexto regional, né? Então existe isso de fato, mas igual eu falei, quem já tem compromisso, quem já tem essa construção firmadas em anos de parceria, Luiz, eles já têm esse posicionamento, né? Mas essas pessoas que ainda não estão formatadas, principalmente que não são políticos, são a sociedade civil, de a gente mostrar, de fato, com o apoio dessas duas grandes candidaturas, a nossa pretensão. Porque, politicamente, Luiz, isso é notório, você sabe, a gente já... O político, ele já está firmado com alguém. Tem essa... Não tem nenhum político que não esteja firmado já num apoio de uma construção de anos, né, de resultado e tudo mais. Então, politicamente, nós buscarmos somente o político, a gente não vai ter esse espaço. Porque já tem 8 deputados federais, tem os deputados estaduais que já têm nutrido suas bases a todo momento. Então, a gente tem que buscar levar uma outra mensagem a essa população que talvez não esteja tão engajada politicamente agora, nesse momento, por ser política. Mas ser as pessoas que acabam votando no dia, que é a nossa 99 parcela da nossa sociedade. E aí é onde o trabalho tem que ser muito focado fora desse meio aí, trabalhar com clube de serviço, trabalhar com comunidade, trabalhar com várias outras alternativas para que isso possa se efetivar realmente lá no futuro. Porque se ficar só aguardando dos políticos aí, não vai ter vantagem Não, eu acho nenhuma. Que nem é o contexto. Eu acho que a gente, assim, a gente desenvolveu muitas ações em Tangará da Serra que a gente é espelho para outros municípios e para nossa região, certo? Então a gente tem consolidado isso. Então as pessoas naturalmente já vêm em diversas pautas e falam, Eduardo, como vocês resolveram tal questão? Ó, a gente avançou por esse. Eduardo, como vocês fizeram dos ACE e ACS? Tangará foi pioneira nessa legislação agora de reconhecimento no ano passado da categoria. Olha, já se efetivaram Já se efetivaram. Nós fizemos assim, isso. Então a gente já é espelho para diversas ações. Então a sociedade civil já nos olha com essa questão dessa importância nesse sentido. Certo. Outro exemplo é próximos clubes de serviços, né? Aqui em Tangará da Serra a gente tem uma parceria muito boa, tanto com Rotary, com Lions e Maçonaria. São clubes de serviços importantes. Então, os nossos Rotaries locais aqui, eles têm desenvolvido grandes projetos locais, mas que são de visão regional. Então, eu tive com o governador do Rotary, distrito 4.440, e ele expôs isso, o quanto Tangará avançou nessas parcerias. Então, a gente já é um reflexo para todos os municípios que estão circunvizinhos a nós, e de maneira geral no estado, dessas boas ações, Luiz. Então, a gente já tem esse contato. Que não é um contato político, no sentido da pessoa ser política, já é um contato... mas no contato dessa transformação social de entidades e clubes de serviço. Certo. Então as pessoas já sabem que é muitas vezes isso Eduardo. Pesa. Isso pesa na formatação. Então eu tenho certeza que quando a gente levar a nossa mensagem muito bem direcionada do que eu acredito, do meu propósito enquanto político, a gente vai conseguir transformar e trazer essa visão. O Eduardo, vice-prefeito lá de Tangará, que já fez isso, aquilo e tudo mais, e pode fazer muito mais no contexto da nossa região. Eu acho que a gente vai conseguir comunicar isso muito bem, e eu tenho certeza que essa comunicação clara, objetiva, vai fazer com que a gente tenha esses votos da abrangência, para que a gente possa ter essa candidatura fortalecida a federal, né? Porque, mais uma vez, né, historicamente, 50 anos, a gente nunca teve um deputado federal eleito por Tangará da Serra. E, no teu ponto de vista, quanto já exercido os 4 anos no parlamento, aí agora como vice-prefeito, quais foram os motivos que levaram de Tangará da Serra não ter ainda um seu representante na Câmara Federal? Luiz, a gente acabou de falar que essa organização, primeiro, da Constituinte de 88, né, da forma que é colocados hoje os partidos, as candidaturas, isso também dificulta. Eu defendo uma eleição única, que seja todos, né, numa única eleição, e não de 2 em 2 anos, que isso acaba já gerando um contexto, né, de a todo momento a gente não ter essa representação fidedigna desse grande grupo certo. Que pudesse eleger. Um outro ponto, mais uma vez, que envolve a Constituição, eu acho que a forma que hoje é a eleição para deputado federal, ela não é justa. Eu acredito muito numa eleição distrital, certo? Porque a gente tem, no estado com a abrangência de Mato Grosso, diversas regiões são totalmente diferentes uma das outras. E num estado igual ao Mato Grosso, a gente vê esse adensamento populacional em 2 grandes cidades, praticamente. Cuiabá e Várzea Grande. Só lá. Mas a gente vê toda uma extensão territorial de 5, 6 países europeus dentro do único Mato Grosso. Entende? Então eu entendo que essa questão distrital também seria muito mais importante
para que de fato a gente tivesse essa representação. E aí vai chegar no terceiro ponto, que é justamente essa questão partidária agora, onde todos os partidos têm que atingir suas cláusulas de barreiro, Luiz, senão o partido ele perde esse espaço. Então, naturalmente, tende a buscar candidatos em todos os municípios. Não tem como. E aí, nessa formatação, todo mundo pode, democracia é isso, e tem essa vontade. E acaba, então, fazendo com que a gente tenha diversas candidaturas. E isso, querendo ou não, acaba que a gente, mais uma vez, a gente rateia muitas vezes esse voto proporcional que nós temos. Isso ficou muito claro também na última eleição em 2022. Naquele momento, salvo engano, a gente teve 4 candidatos locais para federal. Eu acho que 5 ou 6 para estadual. E consolidou num único nome, que foi o deputado Dr. João, que foi eleito com a graça de Deus aí nessa eleição, nesse sentido. Mas você vê que, de fato, vamos dar um exemplo, Sorriso hoje. Sorriso não tem um representante estadual, não tem um representante federal de Sorriso. E ela tem até mais votos ativos que Tangará da Serra neste momento. Mas é porque, de fato, as cidades não têm conseguido feito esse número de candidato também lá prejudicou, né? Como Tangará da Serra prejudicou. Então, assim, a gente não tem conseguido fazer esse ordenamento, né? E acaba que daí a Constituinte ela permite que de fato ocorra isso e tenha cada dia mais acontecido isso, né? E partidariamente não há como você tentar vamos fazer uma união entre os candidatos a federal de Tangará para ver se um só sai, mas não há essa possibilidade. Partidariamente, igual eu te falei, não existe isso, porque até são grupos políticos diferentes e que precisam fazer essa questão, né? Então é difícil isso, de fato, nesse sentido, e isso prejudica não só Tangará, mas prejudica todas as cidades que buscam ter representantes. É só uma reforma profunda mesmo para resolver o problema. Justamente, a qual eu acredito mais uma vez e defendo. Que a gente pudesse ter uma eleição distrital, Luiz. E aí nós teríamos a nossa micro-região aqui, aonde essa região teria 1 ou 2 representantes que seria eleito. Candidato X lá na região, no distrito 01, distrito 02, vai lá, não tem como. Então, que é o que eu acredito de fato, porque daí sim a gente conseguia disputar em pé de igualdade com todos os demais candidatos. Porque muitas vezes, devido a esses candidatos estar num adensamento populacional muito maior. O cara que tá em Cuiabá sai com uma vantagem muito grande. Várzea Grande, Rondonópolis, até propriamente Sinop. Situação, hein? Entendeu? E aí a gente tá aqui tentando levar uma mensagem que muitas vezes não chega de maneira clara a todas as pessoas, né? Então, igual eu te falei, eu acredito numa reforma profunda nesse sentido, para que de fato até a gente possa ter essa característica de ter de fato nosso representante, né? Aquele que conhece as nossas dores, que conhece as nossas causas da nossa região, Luiz. Porque a gente tem nossas particularidades enquanto região. Que é diferente da região do Araguaia, que é diferente da região, enfim. E isso acaba prejudicando, porque muitas vezes a gente não consegue ter aquele representante nosso. E aí vem deputados federais somente que com um discurso de emendas poucas diante de tudo que eles têm propriamente dito firmado e poderiam colocar, né? E aí a gente aceita e vira essa tal da famosa frase, né? A gente tá correndo com o Pires, né, atrás das migalhas, né? Como que um Enquanto candidato a gente pudesse ter mudado isso. Novato vai competir com um candidato que está lá há 2 mandatos aí, digamos, há 8 anos, efetivando suas emendas para o município do Mato Grosso, dos 142 municípios, competir com um cara desse. Então, realmente, só há alguma saída delas é a reforma. E aí um outro ponto que a gente vê, você pode ver, dos 24 deputados estaduais, quantos deles tem ainda federal? Nenhum. Não tem, né? Nenhum. Nenhum vai a federal, todos vão à reeleição. É isso que eu perguntei. Porque, de fato, a gente vê até essa dificuldade até neles buscar esse segundo espaço, porque é concretizar um trabalho que todo mundo tem feito já. Exatamente. Né? E aí, através dessas emendas, cada vez tem chegado mais na ponta e tem ajudado, de fato. E aí não consegue sair para ir para federal. Justamente. Não consegue. Então, assim, é complexo a situação, né? Que, de fato, precisa de uma reforma geral. E o povo fica à mercê dessa situação, porque está na mão dos políticos, né? Embora para mudar agora, o povo vai para as urnas para fazer as mudanças. Mas e aí? É os mesmos? E aí quando surge, então, o que o povo vai fazer? O povo vai votar naquele que conseguir levar a mensagem. Levar a mensagem de mudança, de um novo. Até na formatação das chapas você vê, né? Assim, você vê que essa formatação individual das chapas, tem chapas muito fortes, tem outras chapas que talvez estão buscando no consenso de tentar ter uma unidade do mesmo tamanho de voto de cada pessoa, para que de fato chegue, mas possa não chegar. Certo? Então você vê chapas do PL muito forte, própria União Brasil muito forte, Podemos com uma chapa forte, você vê alguns outros partidos, um PSD com chapa com poucos nomes, de fato com potencial grande de voto, que pode fazer com que não chegue. Então você vê que até na montagem da chapa a gente já vê esse movimento. Luiz, o Republicanos mesmo, tem o Juarez Costa, né? Então, que é um nome único, mas muito forte, junto com o Dr. Leonardo, a Cássio. Enfim, então você vê esses partidos, até nessa montagem de chapas, você já sente esse balanço, nesse sentido que a gente acabou de falar agora, né? Nossa, que situação, né? E qual o otimismo de Eduardo Sanches para esta futura batalha? Luiz, mais uma vez, né? Acho que a gente está no momento oportuno, enquanto cidade,
enquanto pessoa, eu tô no meu melhor propósito de servir, né? Tô com 34 anos aí, com uma baita vontade de trabalhar, de me doar naquele propósito que eu me coloquei lá atrás ainda, que é o mesmo propósito que me motiva, que é de servir e fazer a transformação social no nosso município e região, né? Então a gente vê com muito otimismo essa candidatura, a gente está entusiasmado de fato, porque a eleição ela te entusiasma, Luiz, a eleição ela te dá a oportunidade de você falar com as pessoas mais uma vez, de uma forma muito própria, de uma forma muito rápida, mas de fato sentindo esse sentimento da população, né? Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente poder levar essa mensagem nossa de transformação, de propósito, de entrega, de servir por toda a nossa cidade e por nossa região, né? Então a gente espera que seja um momento de colheita desse trabalho, porque nada se constrói agora, tudo é uma colheita do que você vem em trabalhos fazendo. Certo. E eu acho que isso vai ser um momento importante aí para a nossa cidade, para a nossa região, para que de fato a gente possa ter essa consolidação, essa convergência política que a gente tem condição de fazer isso agora. E nós queremos, daqui da Tangará, desejar aí uma boa ainda pré-campanha, né? Como você mesmo já citou, e quando efetivar de verdade a sua candidatura lá nas convenções, dia 30? Isso, dia 30 a princípio do União Brasil, né? Está marcado para o dia 30, mas pode ser que tarde, até porque tem partidos que são marcados para o dia 5, que é o último dia, né? Ainda, até nessa formatação de governo, né? Que eu acho que hoje o grande imbróglio, né, nesse Senado, nesse contexto todo ainda é a questão dos governos. Então isso faz com que até os partidos coloquem suas convenções para os últimos dias, né? Para essa formatação de chapa de apoio, né? Certo. Então, de fato, essa consolidação vai se dar no dia 6, né? Onde aí sim está encerrado, está com todos os nomes, listagem completa de senador, governador, presidente, deputado estadual, deputado federal, e aí sim a gente começa a fazer esse trabalho muito próximo, né, da população, conversando, explicando, mostrando a nossa necessidade da concretização deste grande sonho de Tangará e região, né, Luiz? Eu acho que eu converso com as pessoas e, de fato, o primeiro sentimento, todo mundo fala, nós precisávamos ter um federal. Nós precisávamos ter um federal. Acho que essa é a dor hoje de toda a nossa sociedade. Sim, quando a gente vê essa questão, nós precisamos ter um federal, nós precisamos ter um federal. Você está com 2 cabos eleitoral bom, né? Que é o Vander Masson, prefeito, e o Dr. João. E agora é regimentar e pegar o apoio da população de Tangará da Serra e partir para cima para que as coisas possam efetivar, né? Eu quero caminhar para o encerramento, já agradecendo a tua presença aqui no podcast A Tangará Que Eu Quero, e perguntar para você, antes das suas considerações finais, qual a Tangará você deseja para o futuro? Luiz, a Tangará que tem oportunidade para todos e que a gente possa formar os filhos de Tangará e manter aqui. Porque eu acho que a gente tem condições ainda muito desse crescimento, esse desenvolvimento, né? E a gente vê ainda muitas pessoas buscando espaço de outras cidades. Então eu quero concretizar que a nossa Tangará seja para todos e que todos tenham a oportunidade de desenvolver, de crescer, de empreender aqui. Eu acho que isso que nos motiva cada dia mais, né? Eu poder olhar lá na frente e falar, nossa, meu filho, Conrado, teve a oportunidade de desenvolver aqui. Porque, infelizmente, quando eu estava me formando, Luiz, ainda não tinha um curso de engenharia civil. Então, eu tive que sair para fora. Buscar novas experiências que foram positivas, mas aí o Bom Filho a casa torna e eu voltei, né? Mas eu quero, de fato, dar oportunidade para que todos que talvez não tenham aquela condição financeira que eu tive, pudessem fazer sua formação, pudessem realizar seu empreendimento, pudessem enxergar nessa Tangará esse olhar de desenvolvimento, de entrega, de uma cidade unida, próspera, com saúde, segurança, lazer, educação, que eu acho que essa é a principal pilares do nosso estado e do nosso município. Maravilha, maravilha. Eu quero agradecer a tua presença aqui na Tangará Que Eu Quero e que você possa fazer as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez o espaço, né, Luiz? Eu sei o quanto o trabalho que tu faz, até encontra associações comunitárias, um trabalho totalmente importante nesse desenvolvimento, nessa economia criativa, e isso, de fato, essa organização social civil de entidades, eu acho que é muito importante para que, de fato, a gente possa ter mais facilidades, porque nem sempre o poder público vai conseguir chegar na ponta, mas através de bons parceiros, associações, a gente consegue chegar lá com essa transformação. Então, eu queria agradecer esse espaço, desejo um excelente trabalho cada dia mais para você, para esse podcast, que muitas pessoas tenham a oportunidade de estar aqui, Luiz, e levar a sua mensagem, né? Eu acho que é um momento único de troca de oportunidades aqui, e a gente poder falar com o coração, falar com o nosso pensamento de fato. Então, obrigado a todo mundo aí, que seja um ótimo ano, uma ótima eleição a todos, que a gente tenha de fato uma transformação, que a gente possa recuperar o nosso Brasil e que a gente possa avançar de maneira geral. Maravilha, te agradeço a tua participação. Quero deixar um recado para você que está conosco aí. Quero desejar uma ótima semana para que você possa se inscrever no nosso canal. Falamos aí com o vice-prefeito Eduardo de Santos, pré-candidato a deputado federal. Na sua efetivação, retornaremos aqui com mais assuntos políticos aí. Ótima semana, muita paz no coração. Até a próxima. Tchau.